Josué, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, quem achou, por favor, me sinalize com amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Você confirma dizendo amém. Eu queria falar hoje sobre o tema Conselhos de Deus para uma vida vitoriosa. Esses conselhos que Deus deu a Josué no capítulo de número 1 são conselhos extraordinários e que podem nos fazer ter uma vida vitoriosa. Eu acredito que melhor do que um conselho é quem dá esse conselho. No capítulo de número 1, é o próprio Deus que se encarrega em aconselhar Josué para que ele tivesse um ministério bem-sucedido. É óbvio, à guisa de introdução, nós precisamos compreender o contexto em que Josué recebe esses conselhos. O momento não era tão alegre, ou não era tão feliz, pois o grande legislador de Israel havia morrido, Moisés. É isso que diz o versículo de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Então, o contexto que envolve esses conselhos que Deus dá a Josué não é um contexto muito bom. E eu tenho a certeza absoluta que pelo fato da proximidade que o povo tinha com Moisés, até porque Moisés servia de um intermediador entre Deus e o povo. Pelo fato da proximidade do povo com Moisés, perdê-lo seria uma grande perca. Só que Deus, no capítulo de número 1, levanta um homem que também faria a diferença, mesmo que não fosse da mesma forma que Moisés fez, até porque Deuteronômio capítulo 34 diz que profeta como Moisés não se levantou outro em Israel. O que me leva a compreender que Josué tinha uma responsabilidade imensa em substituir o maior profeta que Israel teve antes de Jesus chegar na terra. E para ter uma vida vitoriosa com toda essa responsabilidade, só conselho do próprio Deus. E é isso que ele faz, a partir do versículo de número 2. O povo já nessa expectativa, quem vai substituir ou quem vai nos guiar até a terra prometida.
Josué é levantado com conselhos, e o primeiro conselho que Deus dá a Moisés está no versículo de número 2. E qual é o conselho que Deus dá? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. O primeiro conselho que Deus dá a Josué, no versículo de número 2, é: prepare-se. O desafio que Moisés teria, que Josué, melhor dizendo, teria, era um desafio muito grande em substituir, como eu bem falei, o grande legislador, ou o grande profeta do povo de Israel. E para essa empreitada que lhe esperava, ele precisava de preparo. O primeiro conselho que Deus tem para as nossas vidas hoje, se você quiser ter uma vida vitoriosa, é: prepare-se. Não existe vida vitoriosa sem preparo. Não existe uma vida próspera sem preparo. Eu sei que tem muitas pessoas que romantizam algumas frases que vêm nas redes sociais, como por exemplo: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Geralmente quem fala isso se utiliza dessa frase simplesmente para justificar sua preguiça no preparo. Geralmente quem se utiliza dessas palavras são as mesmas pessoas que desprezam o estudo bíblico, que desprezam o ensaio, que desprezam todo tipo de preparo. Não! A palavra de Deus também nos afirma que Deus chama os capacitados, sim. Em Êxodo capítulo 3, Moisés foi chamado, só que em Atos capítulo 7, Estevão dá testemunho de Moisés, dizendo que ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Deus chama os capacitados, sim. Alguns dizem que Davi era o menor da casa. Essa referência menor da casa não é menos instruído, era o mais humilde, aquele que era desprezado, mas Davi tinha preparo. Antes de se deparar com o desafio, Golias, qual foi o preparo? Matar um urso e um leão, quando ninguém via. Paulo se considerava o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos, mas quando ele foi chamado, vocacionado em Atos capítulo 9, ele era fariseu, mestre da lei. Alguns chamam os discípulos de iletrados. Não significa ser burro, significa que eles não tinham o conhecimento filosófico helenista daquela época. Mas meu amigo, 3 anos e meio aprendendo aos pés da sabedoria divina, aprendendo aos pés daquele que detém toda a sabedoria e conhecimento, Jesus. E depois disso ainda recebem o Espírito Santo, para que o Espírito Santo os oriente e os faça lembrar de tudo que foi ensinado. Deus chama sim os capacitados. Então, quer um conselho da parte de Deus? Se você quer ter uma vida vitoriosa, prepare-se. Tem gente que quer romper na vida, tem gente que quer vencer na vida, mas não faz absolutamente nada para conquistar aquilo que está planejando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: prepare-se. Tem gente que quer passar em um vestibular, mas você não tem a capacidade de estudar 1 hora. Prepare-se. Tem gente que quer ser chamado por Deus para pregar o evangelho, mas não tem coragem de passar uma madrugada orando. Prepare-se. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você vai ter que arregaçar as mangas, minha irmã. Você vai ter que arregaçar as mangas, meu irmão. Uma coisa que meu antigo pastor sempre falava para mim: meu filho, a vida não tem pena de coitado. A vida não tem pena de quem se faz de pobrezinho. Ninguém me ajuda. Vai ter dia que você vai ter que se preparar sozinho, se você quiser ter uma vida vitoriosa. Ou você pensa que as vitórias, portas abertas, vão bater lá na tua casa e dizendo: cheguei. Não! Talvez seja o momento de você começar a dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais cedo.
para romper na vida com Deus, talvez esteja na hora de você gastar mais com livros. Talvez o que falta para você romper na sua vida seja você investir mais no seu conhecimento, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Para muitas pessoas, uma vida vitoriosa não chega, ou a razão do seu insucesso não é a falta de oportunidade, é a falta de preparo. Porque saiba de uma coisa: nenhuma oportunidade suprirá a tua falta de preparo. Se você não estiver preparado para quando as portas se abrirem, mesmo ela aberta, você não terá sucesso. Saul teve porta aberta, sentou numa cadeira de rei, mas não tinha o seu coração preparado. A mesma cadeira que ele sentou, saiu. Só ter oportunidade não vai te fazer ter uma vida vitoriosa. Você precisa de preparo. Se as vitórias fossem fáceis, Deus não diria para Josué: prepare-se. Ele diria: só vai, eu garanto. Mas vida vitoriosa também depende de preparo. Também depende de labuta. Também depende do seu esforço. Não ache que uma vida vitoriosa vai cair do céu e te atingir. Você precisa de preparo. Esse é o primeiro conselho que Deus dá a Josué: prepare-se. O segundo está no versículo de número 3. Você precisa reconhecer que a vitória vem de Deus. Olha o que diz o versículo de número 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Você percebeu uma coisa? No versículo 2 Deus diz: prepare-se. Mas no 3, o que Deus diz a Josué? Quando vocês pisarem, eu darei. Você precisa entender isso para quando Deus te der uma vida vitoriosa, você não se ensoberbecer. Porque o preparo é contigo, o resultado é com Deus. Aleluia! O preparo é com você. Acordar de madrugada, acordar cedo, estudar, se preparar, arregaçar suas mangas. Para quê? Para fazer acontecer. É contigo. Agora, os resultados que você não consegue produzir, Deus pode. Você tem que se preparar, sim, mas você precisa ter em mente que o resultado só vem de Deus. Davi se preparou, sim ou não? Vou repetir. Davi se preparou, sim ou não? Mas em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 45, quando ele foi para Golias, ele diz: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não disse: eu vou contra ti em nome do meu preparo. Não, ele reconheceu que quem deu a vitória foi Deus. Em Juízes capítulo de número 7, Gideão tinha um exército, homens preparados. Mas quando Deus dá uma palavra, ele diz: tem muita gente. E você sabe por que eu não vou deixar muita gente ir? Para que vocês não digam: a minha mão me livrou. O preparo, exército, é com eles. O resultado da guerra é de Deus. O preparo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Agora, o resultado que você não pode produzir, pode deixar que Ele te dá. Segundo conselho, reconheça que a vitória vem de Deus. Você produz preparo, Deus produz resultado. O que é para você fazer, não ore pedindo para Deus fazer. O que é para você fazer, não ore pedindo: Deus faça um milagre. Não vai fazer. Não adianta pedir para Deus: eu quero ser um militar, eu quero fazer faculdade. Aí passa o ano inteiro sem estudar, chega no dia do Enem, chega no dia da prova: Senhor, desça com um manto de revelação. Não adianta não, filhão.
passa a vida inteira sem fazer um curso profissionalizante. Quando vai botar um currículo, o Senhor toca naquele homem do RH. Não vai tocar. Porque o preparo é com você. Agora, quando você se prepara, e tem gente lá mais capacitada do que você, ou com muita concorrência, aí Deus tem poder de tirar você de baixo e colocar em cima. Mas você precisa se preparar. Terceiro conselho que Deus dá está no versículo de número 4. E esse aqui é para tu estrondar essa igreja com glória a Deus, porque Deus não faz nada pequeno. Olha o versículo de número 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Se você estudar geografia bíblica e ver a quantidade de território que Deus estava prometendo para esse povo, irmãos, é uma quantidade imensa em que nunca Israel teve na sua vida. Nenhuma nação na época de Israel teve um território tão grande como Israel teve. Para mostrar que quando o povo se prepara, quando o povo confia em Deus, nada do que Deus faz é pequeno. Eu não sei se isso vai te alegrar ou vai ser motivo para você dar glória a Deus, mas o conselho que Deus está te dando é que se você confiar nele, o que ele vai fazer na sua vida é grande demais. Se ainda não acreditou em mim, tudo bem, eu vou liberar a palavra de Deus, você glorifica se entender. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Salmo 126, versículo de número 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O que Deus vai fazer na sua vida, levante as suas mãos para receber isso aqui. O que Deus vai fazer na sua vida é maior do que aquilo que você imaginou ou pensou. Se prepare mesmo, porque Deus não dá nada grande para quem não se prepara, mas para quem está preparado, o céu dá coisa grandiosa para a glória do nome dele. Você pode dizer glória a Deus. Nada do que Deus faz é pequeno, porque coisa pequena você conquista sozinho. Pequenas coisas o seu braço alcança, o possível você faz. É por isso que quando Deus entra, Ele só entra para fazer o que você não pode. Ele só entra para te dar aonde a sua mão não alcança. Porque nada do que Deus faz é pequeno. Quarto conselho. Você já parou para pensar qual é o segredo das nossas vitórias? É isso que Deus ensina no versículo de número 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é incrível. Você sabe por quê? Josué vai ter um desafio no capítulo de número 1 mesmo, a partir do versículo de número 10, e no capítulo de número 3, qual é? Primeiro, atravessar um Jordão. Capítulo 6, vai ter que transpor uma muralha. A pergunta que não quer calar: como é que Josué não teme diante de um Jordão que está alagado e diante de uma muralha que está de pé? Porque o segredo da nossa vitória é essa: estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você sabe por que nós não devemos temer? Porque quando Deus está na frente, não tem Jordão que fique na nossa frente. Glória a Deus. Quando Deus está na nossa frente, não tem muralha que permaneça de pé diante do povo de Deus. O segredo das tuas vitórias
é que Deus está na frente. Em Josué capítulo de número 3, eu vou te provar o que eu falei. Quando eles vão passar o Jordão, você sabe qual é a ordem? Bota a arca na frente, e quando a arca vai passando, o Jordão vai abrindo. Quando você coloca Deus na frente, nenhuma dificuldade permanece de pé. O segredo da sua vitória não é os contatos que você tem. E é muito bom ter network, é muito bom ter contato com gente que tem possibilidade de fazer o que você não pode, mas o segredo da sua vitória não é ter contato de gente importante. O segredo das vitórias da igreja não é conchavo com partido político, não é. A política é importante, sim, nós precisamos ser influentes lá, mas esse não é o segredo da nossa vitória. A igreja não precisa de partido, a igreja não precisa de político, a igreja, ela tem um segredo, e qual é? Deus na frente. A igreja vai permanecer de pé independente do que acontecer no Brasil. A igreja vai permanecer de pé independente do que vier no mundo. Não tem doença, não tem praga, não tem gente que se opõe a nós, que vai permanecer de pé diante da igreja. Todos aqueles que tentaram calar a igreja, todos aqueles que tentaram acabar com a igreja, hoje estão derrotados, mas a igreja continua de pé. O Império Romano tentou acabar com a igreja, ruiu, e a igreja permanece de pé para a glória do nome dele. E se tem gente de partidos políticos achando que se ganhar alguma coisa vai acabar com a igreja, mal eles sabem que Deus é aquele que coloca reis, mas também é aquele que abate reis. Deus é aquele que coloca governantes, mas Deus é aquele que tira governantes. O segredo da igreja é que Deus está com ela. Esse é o segredo da nossa vitória, é que Deus está na frente. O quinto conselho, e esse daqui é incrível. Você sabe por que Deus está dando um novo desafio? E pare e pensa comigo. Até a morte de Moisés, o que Josué fazia era auxiliar Moisés. Agora, depois da morte dele, Pastor Jesus, a função de Josué é estar à frente de um povo. Fala para mim, é um novo desafio e grande. Só que Deus sempre nos dá novos desafios e acompanhado de outra coisa, que diz o versículo 6 e 9. Seja forte e corajoso. Versículo de número 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Quando Deus nos dá novos desafios, eu aprendo duas coisas. Que a vida cristã nunca vai estar paralisada no mesmo nível. Deus sempre tem novos desafios para você. Só que tem um porém. Tem novos desafios que, cá entre nós, parece que não somos preparados o suficiente para exercer ou para fazer aqueles novos desafios que Deus nos ordenou. Eu tenho certeza que quando aparecem novos desafios para você, você ora dizendo: ai Deus, será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? É aí que vem, porque quando Deus dá novos desafios a Josué, Ele diz: seja forte e corajoso. Ou seja, quando Deus nos dá novos desafios, Ele também nos dará doses de encorajamento. Coragem, seja forte. E eu posso te falar uma coisa? Quando eu te encorajo, é um encorajamento incapaz de te fazer conquistar novas coisas. Por quê? Porque eu não posso fazer nada por você. Eu só posso te encorajar. Agora, quando Deus nos encoraja, é praticamente Deus dizendo: eu estou te dando não somente uma dose de ânimo, mas também estou te dando capacidade de cumprir o que eu mandei você fazer.
Então não tema diante dos novos desafios, e eu creio que a nossa igreja, que esse ano, Deus nos fará romper e nos dará novos desafios. Mas eu gostei das mãos levantadas, mas em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite de segunda-feira, 8h47 da noite, para te dizer, além dos novos desafios, eu também estou te dando uma dose de encorajamento. Você não vai chegar para os novos desafios de cabeça baixa, cabisbaixa, dizendo quem sou eu, o que eu posso fazer, eu não tenho força para cumprir. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus está te dando uma dose de encorajamento, dizendo, levanta essa cabeça, eu sei que talvez você não pode, mas se eu estou com você, eu também te dou capacidade para fazer, para realizar, para conquistar, para chegar. Quando Deus nos dá novos desafios, Ele também nos dá encorajamentos. Quando Deus nos encoraja, é praticamente uma certeza, faça que eu vou com você, faça que eu vou te fazer conquistar. Deus nos dá novos desafios, mas também nos dá encorajamento. Sexto conselho que Deus dá a Josué está no versículo de número 7 e 8. Versículo de número 7 diz, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Grave isso. Tem duas coisas que eu queria falar aqui. A segunda está no versículo de número 8. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Existem duas coisas aqui correlacionadas à lei. A primeira, no versículo de número 7, Deus diz, faça tudo que Moisés lhe ensinou através da lei. No versículo de número 8 está, cumpra tudo aquilo que você leu, meditou. E nesse sexto conselho, respeite princípios. Existem dois princípios que você precisa respeitar. O quê? Aquilo que você aprende com a base, com as escrituras, diretamente, na leitura. Mas a segunda coisa que você precisa respeitar é do versículo 7. Respeite também os princípios que lhe foram passados através de seus mentores ou seus líderes, o que Moisés ensinou. Então no versículo 8, Josué precisava ler para compreender princípio. Mas no versículo 7, Moisés é quem passou alguns desses princípios para Josué. O que me leva a compreender que você precisa respeitar tudo aquilo que você aprendeu quando você estava submetido a alguém. Só que hoje, muitas pessoas dizem de forma arrogante, graças a Deus, na DEVEC não tem isso. Mas em muitos lugares, que as pessoas são arrogantes ao ponto de dizer, meu compromisso é só com a palavra de Deus, não é com o homem não, meu compromisso é só com Jesus, desprezando as autoridades que estão acima dele, a liderança, o pastorado que está acima dele. Não, você precisa ouvir a voz da palavra de Deus, mas você precisa também ouvir quem está acima de você, liderando. No versículo 7 é Moisés que ensina os princípios. No 8, é ele que precisa ler. Respeite princípios. Você nunca terá uma vida vitoriosa se você não respeitar esses princípios. Você nunca terá uma vida vitoriosa se você não honrar quem está acima de você. Você nunca terá uma vida vitoriosa se você não honrar seus pastores, seus líderes, a orientação que Deus dá através deles. Você precisa aprender a lidar com esses princípios. Respeite os ensinamentos de quem está acima de você. Josué só foi um bom líder porque foi um bom liderado. Respeite esses princípios. Eu nunca vi crente rebelde ter uma vida vitoriosa. Eu já vi crente rebelde ter uma vida enrolada. É diferente de ter uma vida vitoriosa. Porque uma vida enrolada pode até dar certo, mas não é o que é certo. Agora, uma vida vitoriosa, além de dar certo, faz o que é certo.
Muitos reis de Israel tiveram cadeira. Bom, né? É honra. Mas estiveram lá sem Deus. Isso não é ter uma vida vitoriosa, isso é ter uma vida enrolada. Agora, muitos reis de Israel tiveram a cadeira, mas tiveram o Deus que deu a cadeira. Tiveram o que é certo, tiveram aquilo que deu certo. Então, respeite princípios para que você tenha uma vida vitoriosa. E em sétimo lugar, e eu caminho para o fim, esteja rodeado de pessoas que te encorajem. E é interessante, o versículo 17 e 18, depois que o povo, a partir do versículo de número 10, está se preparando para conquistar a terra prometida, no versículo de número 17 e 18, diz assim: assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Versículo 18: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Seja forte, corajoso. Eu pergunto e vocês respondem, é moleza. Do versículo de número 1 até o versículo de número 9, quem encoraja Josué? Deus. Versículo 18, quem encoraja Josué? O povo. É muito bom, e é a única coisa que você necessita, do encorajamento de Deus, mas é maravilhoso quando quem está ao seu redor te encoraja também. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Cerque-se de pessoas que te encorajem. Na verdade, eu quero também liberar uma palavra profética. Eu creio, se você não crê, tudo bem, mas que ainda esse ano de 2022, Deus vai rodear você de pessoas que te encorajem. Irmão, é horrível estar do lado de gente que só te critica. E para dar uma desculpa dessas críticas, dizem assim: é crítica construtiva. Está repreendido em nome de Jesus. Essas pessoas que só sabem ver o pior de você. Está repreendido em nome de Jesus. Essas pessoas que só sabem ver falha em você. Essas pessoas que não lhe orientam, não lhe encorajam a nada. Mas que em nome de Jesus, Deus levante pessoas que vai pegar na tua mão e dizer: eu acredito no que Deus tem para você. Eu acredito na obra que Ele tem na sua vida, eu acredito nos planos que Ele tem na sua vida, eu acredito no projeto que Ele tem na sua vida. Talvez nem você acredite naquilo que Deus tem para você, mas que Deus levante pessoas que vão agarrar na tua mão dizendo: se Deus for com você, eu me submeto a você. Se Deus for com você, eu patrocino o teu projeto. Se Deus for com você, eu agarro na tua mão e te acompanho rumo a uma vida vitoriosa. Cerque-se de pessoas que te encorajem. Você sabe por quê? Porque um dia as dificuldades vão minar as tuas forças. Um dia as dificuldades vão minar a tua coragem. Vai ser nesse dia que Deus vai levantar pessoas dizendo: eu acredito em você. Levanta essa cabeça, você é mais que vencedor. Levanta essa cabeça, Deus vai cumprir os propósitos que Ele tem para você. Eu acho interessante Lucas capítulo de número 5. Na cura do paralítico de Cafarnaum, você sabe o que acontece? 4 homens vão levar aquele paralítico até Jesus. A porta está bloqueada, a casa está cheia. Eles pegam uma escada, colocam, sobem no telhado, arrancam o telhado e colocam aquele paralítico de frente para Jesus. Aí o texto diz: vendo-lhes a fé. Espera aí, vendo-lhes a fé está no plural. Ou seja, Jesus viu a fé dos 4 que levaram ele, não dele. Quem recebeu o milagre? O paralítico. Mas quem teve a fé? Os 4. O que aquele paralítico recebeu foi fruto da fé de alguém. É por isso que você precisa se cercar de pessoas que te encorajem, porque no dia que você não conseguir ter fé, você vai viver o fruto da fé de alguém.
Glória a Deus, irmão. Se você tivesse compreendido isso, você tinha melhorado esse glória a Deus. Eu estou profetizando sobre a sua vida, que Deus vai te apresentar pessoas que vai acreditar no teu projeto, que vai acreditar na tua vida, que vai investir em você, que vai dizer, você não acredita em você, mas eu acredito em você, eu te levo e eu te carrego. Cerque-se de pessoas que acreditem, que te encorajem. E afaste da sua vida quem só é pessimista. Quando você conta o projeto, rapaz, não é muito grande para você, não? Quando você apresenta uma ideia, rapaz, isso vai demandar muito recurso, tu tem isso tudo? Não, mas para chegar onde tu quer chegar, rapaz, tem muita gente aí com mais preparo e não chegou. Que Deus te livre desse tipo de gente. E que Deus te cerque de pessoas que te encorajem. Que mesmo que você não tenha condições, olhe para você dizendo, não dá para fazer humanamente, mas vamos orar. Não dá para ter recursos humanamente falando, mas vamos jejuar. Amigos como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando saiu um edito do rei, ó, se não revelar o sonho do rei, a interpretação, vai todo mundo, ó. Daniel foi até a casa dos amigos e vamos orar. Rapaz, com a missão dessa, se fosse até só interpretar, tudo bem. Agora é revelar o que o cabra sonhou e dar a interpretação. Os amigos, vamos lá, vamos orar. E oraram até o mistério ser revelado. Que Deus te dê amigos assim, que mesmo quando o assunto for impossível, eles vão acreditar que mesmo que eles não possam fazer, eles vão orar até que Deus faça o impossível. Cerque-se de pessoas que te encorajem. A minha conclusão é que depois de todos esses conselhos, e eu repito eles, prepare-se, reconheça que a vitória ela vem de Deus, que tudo aquilo que Deus faz não é pequeno, que é Deus na frente o segredo das nossas vitórias, que Deus nos encoraja também quando nos dá novos desafios, que nós devemos respeitar princípios, nos rodear de pessoas que nos encorajem. A minha conclusão é, será que depois de todos esses conselhos Josué teve uma vida vitoriosa? Em Josué, capítulo de número 3, eles atravessaram um Jordão alagado. Em Josué, capítulo de número 6, aleluia, vai dando glória a Deus, eles transporam uma muralha gigantesca. Em Josué, capítulo de número 8, eles destruíram Ai. Em Josué, capítulo de número 10, numa batalha, Deus fez o sol parar. Obviamente que hoje a ciência está avançada, não foi o sol que parou, foi a terra que parou, mas do referencial, do contexto deles, que eles não sabiam, a ciência moderna, eles imaginaram que o sol parou, não tem contradição bíblica aqui, mas o milagre foi maior ainda, porque se a terra parar, a vida acaba. Deus fez a terra parar, fez com que a vida continuasse e que o povo de Deus fosse vitorioso. No capítulo de número 11 de Josué, eles tiveram vitória sobre os reis do norte. No capítulo de número 12, Josué aqui dá uma lista de reis derrotados. O que você quer dizer com isso, Mateus? Se com esses conselhos Josué foi vitorioso, se você cumprir com esses conselhos também, você também terá uma vida vitoriosa. Mateus, esses ensinamentos servem para mim? É claro. Romanos capítulo de número 10, Paulo diz que tudo que foi escrito para quê? Para o nosso ensinamento. Então, se esses princípios ensinaram um homem a ser vitorioso, também nos ensina a sermos vitoriosos. Eu finalizo aqui a minha palavra dizendo que Deus lhe deu uma vida vitoriosa, que Deus lhe dê conquistas grandiosas e lhe dê motivos para sorrir. Respeite princípios, cumpra princípios, que Deus cumprirá as suas promessas. Você pode fechar seus olhos, eu vou orar
por você e finalizo aqui. Senhor, abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os meus irmãos em Cristo Jesus, que venhamos a cada dia mais cultivar a comunhão, amarmos a tua palavra e respeitarmos os ensinamentos que ela nos dá. Que o Senhor seja glorificado pela vida de cada um que aqui se encontra, e que essa palavra não seja somente uma palavra que causou um impacto aqui, mas que seja uma mensagem que vai impactar a vida deles no dia a dia. Que a partir de hoje, uma nova percepção, novas atitudes venham tomar conta de seu ser. Glorifique o seu nome hoje e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.